lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Já louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor, né? Já quero cumprimentar os nossos amados irmãos e amigos que já estão acompanhando a nossa live, que o Senhor continue abençoando, né? Tá conosco o Eduardo Ventura, a Josimere Batista, também a nossa irmã Maria Alves, né? Que o Senhor continue abençoando todo esse pessoal aí que estão na escuta do programa A Voz Apostólica, né? Coloca um pouquinho para cá, perto. Muito bem, nós já vamos dar continuidade à ministração da Palavra de Deus, né? Que iniciamos semana passada, né? Estamos falando a respeito, né, dos 5 solas da Reforma Protestante, né? E nós já falamos alguns aqui, né? E eu sempre digo, quando eu vou iniciar a ministração da Palavra de Deus, que às vezes as pessoas, por não conhecerem as causas, os motivos, né, que levaram Martinho Lutero e os outros reformadores, né, a falar a verdade. As pessoas muitas vezes dizem, não, eles foram rebeldes, procuraram problema, procuraram confusão, mas nós sabemos que na realidade isso não aconteceu, né? Nós sabemos que na realidade Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras, ele chegou a esta conclusão, né, que nós sempre falamos. A igreja hoje, a maioria das igrejas, elas são guiadas, né, por esses somentes, né, que Martinho Lutero e os outros reformadores ali se juntaram e começaram a ensinar as pessoas, né? Nós falamos aqui, já nas semanas, as outras mensagens anteriores, nós falamos glória somente a Deus, né, somente Cristo, né, que quando nós pregamos sobre somente Cristo, ou solos Cristos, quer dizer que a salvação somente por meio de Cristo, né? E também falamos soli deu glória, que é glória somente a Deus. Falamos esses 3 pontos e hoje nós estamos já no 4, somente a fé, dando continuidade, né? O sola fide, dando continuidade à mensagem que iniciamos quinta-feira passada. E nós vamos ler, para quem escutou semana passada, na quinta-feira, a ministração, né? Nós vamos ler em Romanos capítulo 3, versículo de número 21 ao 31, tá certo? Deixa eu ver aqui quem é que está saudando, né? Graça e paz, irmã Nasa. Deus continue abençoando a senhora, toda a sua família. Também está conosco Iris Simões. Deus abençoe. Edileuza Santos, boa noite, minha querida. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Também Edivaldo Alves, né? Nosso querido pastor Arlênio Andrade. Deus abençoe a vida de todos. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos. Também o pastor Valdir Nascimento, né? O nosso irmão Antônio Mendes, né? Todo esse pessoal aí, o Eduardo Ventura, nossa irmã Josimere Batista. Deus continue abençoando a vida de todos os nossos amados irmãos. Já agradecemos pelo carinho da audiência de vocês. Então vamos à leitura bíblica em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31. Nós vamos fazer apenas algum respaldo aqui e vamos terminar essa mensagem com a graça de Deus hoje. Amém? Diz assim Romanos 3, 21 ao 31. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus
por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em forma dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Isso é uma pergunta do apóstolo Paulo. E aí ele mesmo responde: não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Amém? Nós vemos aqui nesses versículos aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele começou a explicar para aqueles amados irmãos, aquelas pessoas que estavam ali recém-convertidas, a respeito da lei e a respeito da justificação pela fé. E nós vemos que Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras, ele chegou, justamente nós vemos no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de número 30, que diz que existe só um Deus, e ele declara justo tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então nós vemos aqui que a introdução da nossa mensagem diz o seguinte: a justiça pela fé tornou-se o ponto central da reforma protestante do século XVI. A grande descoberta de Martinho Lutero nas Escrituras foi que o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Nós vamos apenas ler, tá certo? Já explicamos quinta-feira passada, que nós queremos adiantar para ver se terminamos hoje. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então nós vemos nesse versículo aqui que ainda o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele disse que o justo viverá pela fé. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Quais são as boas novas? As Escrituras do Senhor, o Evangelho, nos revela como Deus nos declara justo. E aí o apóstolo Paulo diz que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Nós vemos que hoje em dia ainda as pessoas, elas costumam querer transferir esse princípio bíblico. Nós vemos que o apóstolo Paulo diz que a justificação é pela fé. E nós vemos que as pessoas hoje em dia querem se declararem justos por suas obras, por seus atos de caridade, por seu comportamento, muitas vezes por guardarem a lei, ainda guardam alguns princípios da lei, e aí acha que porque guardar a lei, guardar um dia na semana, acha que tem direito à vida eterna. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo disse que a salvação não é por guardar dia da semana. Não é por eu ser boazinha. A salvação não é por mim ser caridosa, gostar
gostar de fazer o bem, e isso é bom nós fazermos isso, fazer o bem, ajudar as pessoas, sermos caridosos, né, amar o nosso próximo, isso é bíblico, não é antibíblico. Mas nós sabemos que para a salvação, isso não influi coisa alguma, porque o apóstolo Paulo disse aqui, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. E tem mais um versículo aqui, nós lemos que esse capítulo todinho de Romanos, que nós lemos no capítulo 3, do versículo 21 ao 31, todos esses versículos o apóstolo Paulo está mostrando aos romanos. Não é pela lei, não é pela obediência à lei, mas é pela fé. Deus declara vocês justos pela fé. Não é porque nós merecíamos a salvação, mas é porque Deus, com seu amor tão grande, com a sua justiça, Ele nos declara justos. E aí o apóstolo Paulo começou a dizer àqueles irmãos que, ó, que veja bem no versículo de número 28, 3 e 28 de Romanos. Você que está ouvindo aí, pode anotar os versículos, as referências e acompanhar depois na sua Bíblia. 3 e 28 de Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Então, se é para guardar a lei, terão que guardar toda a lei do começo ao fim. Nós teremos que viver na época da lei. Nós teremos que praticar toda a lei que está no Antigo Testamento. Se eu vivo apenas por guardar um dia da semana, então eu tenho que cumprir todos os mandamentos que estão no Antigo Testamento. E nós vemos que nenhum ser humano na face da terra cumpriu toda a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que nós somos declarados justos, nós somos absolvidos. A nossa absolvição não vem por nós guardarmos a lei, não vem pela nossa obediência à lei, mas ela vem pela fé. Então isso é importante nós entendermos isso, né? Então vamos continuando aqui. Os reformadores proclamavam a justificação pela graça apenas por meio da fé, exclusivamente no fundamento da justiça de Cristo. Na definição dos teólogos de Westminster, a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera suas pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e pela plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé. Né? Esse é um texto do Catecismo Maior de Westminster. Né? Nós vemos que os irmãos reformadores ali se reuniram. Quando estavam estudando ali naquela reunião, eles chegaram a essa conclusão. Primeiro, a base bíblica da justificação pela fé. A palavra fé, associada à justificação, aponta para a denominada fé salvadora. Na regeneração, o Espírito Santo dá aos pecadores a fé para receberem a justiça de Cristo para a salvação. Em João capítulo 1, versículo 13 e 12 diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Nós explicamos esse versículo aqui, quinta-feira passada. A fé em si mesma não merece a salvação, de modo algum, mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. E eu quero aqui rapidamente falar sobre isso. Que a nossa fé, as pessoas dizem, não, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, já falei muito isso aqui.
Então, assim, às vezes a pessoa diz, não, eu tenho a salvação porque eu mereço, porque Deus vê que eu mereço realmente a salvação. Não, ninguém merece a salvação. Nós vemos aqui que nesse ponto que nós estamos refletindo um pouco, diz o seguinte, de modo algum, ninguém merece a salvação, mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. A fé não cria, ela apenas recebe. Nós vemos hoje, eu vou repetir o que eu falei quinta-feira. Nós vemos hoje em dia que as pessoas dizem, basta ter fé e falar as coisas e elas vão acontecer. Basta você ter fé que você vai alcançar o seu objetivo. Basta você ter fé que você vai falar algo e algo vai acontecer ao seu favor. E nós vemos que isso é um conceito errôneo, é antibíblico. Porque essa fé aqui, que o apóstolo Paulo fala em Romanos, essa fé aqui é a fé para a salvação. Não é a fé natural, que eu muitas vezes peço a Deus um milagre, o Senhor me responde. Não é a fé natural que eu tenho a consciência que Deus vai abrir uma porta para mim. Não é essa fé. Também está conosco nosso amigo Dácio Batista, né? E também a nossa querida irmã Rosilene Costureira. Também está conosco Vilma. Deus continue abençoando todos. Então nós vemos que há um conceito errado nisso. E nós podemos chamar isso que... Isso tem inundado as igrejas evangélicas, as pessoas pensam dessa maneira, que basta declarar, basta determinar, isso se chama confissão positiva, que veio de um homem, um herege, que eu não quero aqui citar o nome, e ele trouxe para o Brasil isso, e aí as igrejas evangélicas viram que isso surgia efeito, que as igrejas enchiam, que as pessoas, os templos ficariam lotados com esse movimento, e as igrejas brasileiras cederam a este movimento. Mas este movimento da confissão positiva é antibíblico. Determinar que vai acontecer, declara que vai acontecer, e a Bíblia não diz isso em lugar algum. Então nós vemos aqui que a fé para a salvação não é uma fé que eu e você nós temos de nós mesmos. É uma fé que ela é dada por Deus. Essa fé, ela não cria, é uma fé que recebe de Deus. E essa fé está registrada lá em Efésios capítulo 2, versículo a partir do 8. Nós vemos que ainda o escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele ainda diz o seguinte, que pela graça vós sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Olhando esse versículo, separando as palavras, nós vemos que é a fé, que é um dom de Deus. Nós muitas vezes estamos, as pessoas estão afastadas de Deus no mundo de pecado. E aí o Senhor concede essa fé para crer em Cristo, para receber a vida eterna. A fé em si mesmo não merece a salvação, de modo algum. Mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. A fé não cria, ela apenas recebe. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo explica com todas as letras que é impossível ao homem justificar-se diante de Deus pelas obras da lei. É Gálatas 3, do versículo 11 ao 14. E nós vemos aqui que quando os reformadores, e nós falamos muito em Martinho Lutero porque não iniciou-se basicamente nele, mas havia outros reformadores antes. Mas Lutero que deu ali, que se revoltou, digamos assim, contra aquelas coisas errôneas que vinham acontecendo na igreja. E aí nós vemos que com isso foi que Lutero, quando começou a ler as Escrituras, lendo o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, ele começou a analisar as Escrituras e ver que realmente a salvação só através de Cristo, mediante a fé, a justificação por meio da fé. E aí nós vemos que Lutero, quando viu as coisas que aconteciam na igreja católica naquela época, ele se revoltou, porque era a venda de indulgências. Nós vemos que, eu já li aqui no início, eu não me lembro qual foi a mensagem, mas nós sabemos que o Papa Leão, ele queria arrecadar fundos para construir a igreja de São Pedro.
a capela de São Pedro. E nós vemos que ele poderia muito bem ter reunido os fiéis e dito, vamos trabalhar, vamos nos unir, vamos arrecadar fundo para a gente reconstruir. Ele inventa algo, ele inventou as indulgências. E ali as pessoas pagavam pelas indulgências, achando que comprando aqueles títulos de indulgências seriam salvos através daquilo, seriam livres do inferno. E infelizmente hoje, as mesmas indulgências que Martinho Lutero combateu, nós vemos isso hoje, não é nem tanto na Igreja Católica, mas nós vemos isso hoje na Igreja Evangélica, aonde tudo é para se vender, aonde se vende lenço, aonde se vende a água, aonde se vende o tijolo, aonde se vende sabão em pó ungido, rosa ungida, caneta ungida. E aí as pessoas caem nessas esparrelas e colocam a sua fé naquele objeto. E maldito o líder que conduz as pessoas neste caminho, enganando as pessoas, trapaceando. Por isso que nós não podemos permitir, devemos sempre nos levantar contra isso. Porque Martinho Lutero, o apóstolo Paulo, sempre foi contra essas coisas. E nós vemos que como antes era um retrato, era uma história da Igreja Católica, hoje nós vemos no meio evangélico. Os líderes por aí na televisão, eles começam a chorar para querer ganhar ofertas e mais ofertas dos seus fiéis, roubando a consciência das pessoas, vendendo objetos consagrados. E as pessoas, nós temos que alertar as pessoas que estão enganadas. Porque aquilo que Jesus disse, são os cegos, é um guia cego guiando os outros cegos. Quando um cego guia o outro cego, se tiver um buraco, foi Jesus que disse isso, os dois caem lá junto. Os dois tropeçam e caem. Nós vemos que isso é uma coisa terrível que tem acontecido no meio da igreja evangélica. As ditas evangélicas não cristãs. Porque a igreja cristã, é genuinamente evangélica, ela vai pregar, genuinamente evangélica não, desculpa, cristã, seguidora de Cristo. Ela vai pregar a palavra de Deus somente. Não precisa de muita coisa para alguém se render a Cristo. Basta apenas o Espírito Santo tocar na vida da pessoa. Não precisa movimento esse, não precisa movimento aquele, não precisa vender isso na minha igreja, vender isso acolá. Não precisa essas coisas. Basta a obra do Espírito Santo, que é a verdadeira obra que transforma o coração do homem. Então as pessoas hoje estão enganadas, estão seguindo esse padrão, e aí nós vemos as pessoas se decepcionam com isso. Que muitas vezes vai, vende o que tem, dá lá na igreja, compra terreno no céu, compra isso, compra aquilo, e nós vemos que a vida das pessoas não sai do que está, continua na mesma. São pessoas frustradas, são pessoas arrependidas com o que fizeram antes, porque vê que compraram aquelas coisas e não teve solução para a sua vida. Então isso nós temos que ter cuidado e temos que pregar contra essas coisas. Então nós vemos aqui que ninguém pode se declarar justo diante de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo do 11 ao 14. Não vou ler, porque eu já li aqui quinta-feira passada. Há abundantes textos bíblicos que fundamentam a doutrina da justificação pela fé. Abacuque 2 e 4. Olhe para os arrogantes, os perversos em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E nós vemos Romanos 1 e 17, Romanos 3 e 28, Gálatas 2 e 19, Filipenses 3 e 9, Hebreus 10 e 38. E agora nós vamos para o ponto 2. O efeito na mente, no coração da justificação pela fé. Nós sabemos que quando alguém, eu falei aqui quinta-feira, quando alguém é justificado realmente pela fé, quando uma pessoa realmente ela é convertida, a palavra de Deus há um efeito na mente daquela pessoa, no coração daquela pessoa. Então eu falei aqui que quando nós vemos que quando alguém é justificado pela fé, ela tem paz,
ela tem firmeza e ela tem esperança. O mesmo em meio às tribulações da vida, são experiências vivenciadas por aqueles que são agraciados com o dom da fé. Então, se há Romanos 5, de 1 a 3. Se por acaso você frequenta alguma igreja e alguém olha para você e diz, olha, você agora é crente, você agora está servindo a Deus. Todos os seus problemas estão terminados. Prova não vem mais para você. Pobreza não é para você. Agora você vai ter que ser rico, porque agora você tem um Deus poderoso que é o dono do ouro e da prata. E nós vemos logo o argumento. O teu Deus é o Deus dono do ouro e da prata, por isso você tem que ser rico. Por isso que você não pode mais passar por enfermidades. Não pode ter enfermidade. Esse é o evangelho da confissão positiva. E aí as pessoas chegam na igreja e aí está lá o líder mentindo e pregando isso e dizendo, olha, você não vai ter mais enfermidades. Agora toda a sua dor passou, toda a sua tribulação, você agora só vai ter vitória, riqueza, prosperidade financeira, porque esse negócio de ser pobre é do diabo, quem é pobre é Satanás, você não pode passar necessidade nenhuma, você vai estar pronto de tudo. E aí nós lemos a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, a maioria deles não eram milionários. A maioria dos apóstolos de Cristo não viviam esbanjindo dinheiro. A maioria dos apóstolos de Cristo tiveram enfermidades. A maioria dos apóstolos de Cristo sofreram perseguições terríveis. Reformadores queimados na fogueira. Outros degolados. Outros eram feridos em tachos de óleo quente pela tortura terrível que a igreja romana causou aos seguidores de Cristo. E aí eu pergunto a você, pregador da prosperidade financeira e da confissão positiva, qual o Deus que você tem seguido? Será que é o Deus bíblico aonde os apóstolos de Cristo sofreram sim? Ou será que é o Deus da sua imaginação? Porque a Bíblia diz que nós passamos perseguições, que nós passamos afrontas, que nós passamos adversidades, que nós passamos muitas vezes na nossa vida, nem tudo que nós vamos pedir a Deus nós vamos receber do jeito que nós queríamos receber. Ah, pastora, a senhora está pregando um evangelho mesquinho, um evangelho pobre. Não, estou pregando o evangelho das Escrituras. Jesus disse para os seus discípulos, no mundo tereis aflição. Jesus não disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição e vai cessar. Vai ter uma aflição no momento, depois vai parar. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus disse que ele venceu. E aí os cristãos que não conhecem as Escrituras acrescentam o que não está na Bíblia. E aí diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. E quando nós lemos a Bíblia não está escrito isso. Então nós vemos aqui que há um efeito na mente da pessoa, no coração. A pessoa tem paz e ela possui firmeza e nela há esperança. Independente da situação que ela esteja vivendo. Independente que ela esteja passando por um quadro de enfermidade. Aquele que foi realmente chamado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, em meio à tribulação e às adversidades, ele possui paz. Ele possui firmeza. Nada nem ninguém o tira da presença do seu mestre. Ele possui uma paz interior na sua vida. Ele transmite a paz que ele tem. As pessoas olham e dizem, mas fulano está passando por um momento difícil e aquela pessoa está tranquila. Porque ela possui a paz que vem de Deus. A paz que excede todo entendimento. E ela possui também a esperança.
mesmo em meio às tribulações da vida, são experiências vivenciadas por aqueles que são agraciados com o dom da fé. Não pense que o Senhor te chamou, o Espírito Santo te escolheu, que vai ser tudo mil maravilhas. Mas você vai possuir uma paz dada por Deus, a firmeza dada por Deus e a esperança que vem do Senhor. Mesmo aqueles que são agraciados, que recebem o dom da fé, eles passam por essas coisas. E as pessoas não têm o dom da fé, basta só declarar e vai acontecer. Que ilusão é essa? Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós não podemos sair por aí decretando, determinando, falando coisas que não tem nas Escrituras. E aí Romanos 5, do 1 ao 3, olha o que o apóstolo Paulo disse. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha da onde vem a nossa paz. A nossa paz, ela vem de Deus. Número 2, o versículo. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Olha que versículo poderoso. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. E nesse versículo o apóstolo Paulo deixa claro que não há perda de salvação. Aquele que foi convencido pelo Espírito Santo, ele não perde a salvação, ele tem segurança em Deus. Se a pessoa está segura em Deus e porque hoje ele dorme, ele hoje está acordado, está salvo, daqui a 5 minutos um deslize já não está mais salvo. Que Deus é esse que dá a segurança e depois toma? E aí nós vemos que foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Esta graça aqui que o apóstolo Paulo está falando, não é bens materiais, não é vitória. Ele está falando da vida eterna. É tanto que no final do versículo, ele fala da glória de Deus. Olha bem, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos nossa perseverança. O cristão, ao passar por adversidades, por provações e dificuldades, isso são coisas que o Senhor nos dá, não é o diabo. Não é o diabo, tribulações não vêm de Satanás. O Senhor, ele nos dá isso para que nós venhamos desenvolver a nossa perseverança. Se todas as coisas estão no controle de Deus, é Deus quem prova a nossa fé. Então nós não podemos dizer que a aprovação vem do diabo. Não. Se fosse assim, Jó teria sido reprovado. Porque se a aprovação de Jó veio de Satanás, né? Então nós vemos que aí as pessoas dizem, não, Deus permitiu, e aí é outra conversa. Segundo João Calvino, essa paz decorrente da justificação pela fé, ele diz o seguinte, significa serenidade de consciência. Olha o que é a paz decorrente da justificação pela fé. Significa serenidade de consciência. Olha que coisa importante. A pessoa não é aquela pessoa que quando está passando por um problema, ela sai tentando suicídio. Ela sai tentando gritar na rua para todo mundo saber o problema que ela está passando. Ela não é aquela pessoa que se desespera e puxa os cabelos apavorado porque está passando por dificuldade. A paz decorrente da justificação pela fé causa serenidade de consciência. E aí ele continua, a qual tem sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo. O Evangelho promove a nossa reconciliação com Deus, produzindo a verdadeira paz. Essa verdadeira paz, essa serenidade de consciência, que é aquela pessoa que quando se deita à noite, pode estar passando a dificuldade que tiver,
O problema que tiver, ele deita na sua cama consciente que Deus está cuidando dele. Ele tem a serenidade na sua consciência porque ele sabe que Deus lhe deu essa paz. Essa paz que vem decorrente da justificação pela fé. Não é uma paz passageira. A pessoa diz, não, mas aquela pessoa é tão alegre. E aí nós temos a surpresa depois. Fulano era tão bem, aparentemente estava bem. Fulano aparentemente vivia no meio das amizades. E aí nós sabemos a notícia, fulano cometeu suicídio. Porque aquela paz que ele mostrava era aparente. Era apenas na sua aparência. Nós vemos muitas vezes as pessoas que dão aquele sorriso tão grande que chega aqui no canto da orelha. E você olha como essa pessoa é linda, é maravilhosa, é cheia de paz, é cheia de alegria. Mas a verdadeira alegria que a palavra de Deus nos mostra é a alegria concedida, é a paz concedida decorrente da justificação pela fé. É a paz que excede todo entendimento, é a paz que vem de Deus. Não é aquilo que eu quero demonstrar diante da sociedade. Não é aquilo que eu quero mostrar pela minha aparência. Mas é a paz que vem de Deus no nosso interior. Nós temos a serenidade na nossa consciência. E aí em Romanos 5:10, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. A fé nos faz firmes na graça de Deus. E aí nós vemos, as pessoas não entendem por que fulano hoje estava louvando a Deus. Louvando a Deus, pregando, e amanhã já está lá no mundão, fazendo tudo o que quer fazer. Ah, mas aí a prova que perdeu a salvação. Não, não é isso. É porque aquela pessoa nunca foi convencida pelo Espírito Santo. E nós vamos continuar sempre dizendo isso. Aparentemente você olha e diz, não, fulano é um crente fiel ao Senhor. Fulano é muito crente, fulano é muito fiel. Fulano segue as tradições da sua religião. É uma pessoa muito fiel. Mas não é nós que testificamos isso. Não somos nós que sabemos dessas coisas. É o Espírito Santo quem convence a pessoa. Aquela pessoa, ela permanece segura em Deus porque ela foi salva realmente por Cristo. Ela foi chamada pelo Espírito Santo. Mas aquela que não tem firmeza, que não persevera, nós vemos que a fé nos faz firmes na graça de Deus e nutre nossa inabalável esperança. Nós temos uma esperança inabalável. Independente de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós possuímos uma esperança inabalável, que é experimentar da glória de Deus, assim como o apóstolo Paulo diz. E aí nós vemos, pelo termo firmes, ele quer dizer que a fé não é persuasão passageira de um dia. Olha aí. As pessoas muitas vezes dizem, eita, teve aquele trabalho na igreja e 20, 30 pessoas, 100 pessoas se converteram, aceitaram a Jesus e aí já chama logo de conversão. Porque acha que a conversão é momentânea. Foi lá na frente, levantou a mão, aceitou Jesus no linguajar popular das igrejas por aí, é convertido. E aí depois você vê o relatório. Daqueles 10... permaneceu quantos? 1, 2 ou nenhum? Por que aconteceu isso? Porque essa pessoa, ela estava firme, apenas possuiu uma fé por persuasão passageira de um dia. Ela foi persuadida a ter fé naquele momento. É como naqueles cultos cheios de emocionalismo, que o pregador está lá suando, gritando no púlpito, correndo para lá e para cá. E o povo, esse homem é um santo homem de Deus. Olha o fogo caindo. Olha aí, nós estamos vendo tudo isso. E aí o povo começa a chorar.
a bolar, a dançar no meio da igreja, e aí é aquela baderna toda. Ah, é o Espírito Santo! É o Espírito Santo? E quando saiu dali, qual foi a mudança que houve na vida dessa pessoa? O que aconteceu de diferente? Não, Deus falou comigo, eu chorei no culto, eu senti o Espírito Santo, porque Deus falou comigo no culto, eu chorei. Me desculpe, meu querido, minha querida, isso é emocionalismo. Quando o Espírito Santo fala com alguém, essa ministração, essa palavra fica guardada no coração dessa pessoa e causa efeito. Causa a mudança da mente, causa a mudança no coração, causa a mudança exterior, não de aparência, mas verdadeira. Causa efeito. O Espírito Santo faz a obra, causa o efeito. Não é uma fé passageira por persuasão de alguém. Ah, eu fui persuadido naquele culto, me obrigaram praticamente, me puxaram para mim aceitar Jesus. Eu não quero ir mais, não. Eu não queria mesmo, foi que me puxaram para mim ir. Nós só vemos essas conversas por aí das pessoas. Então nós vemos, se não que se acha tão radicada e submersa em nossa mente, que o seu prosseguimento se faz seguro ao longo de toda a nossa vida. A esperança da glória de Deus nos resplandece do Evangelho. Não é do emocionalismo. A esperança resplandece, a esperança da glória de Deus nos resplandece através do Evangelho, o qual testifica, olha aí, esse é um comentário de um reformador, o qual testifica que seremos participantes da natureza divina. Pois quando virmos a Jesus Cristo face a face, então seremos como Ele. Olha que coisa maravilhosa. Em 2 Pedro 1:4, olha o que diz. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Olha aí o que o apóstolo Pedro disse. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Preste bem atenção. Ó segurança da salvação. E por causa de sua glória e excelência. Da glória de quem? De Cristo. Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e a escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Veja o efeito da palavra de Deus. E é oportuno lembrar aqui as palavras de Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O processo da salvação é o seguinte: a pessoa está lá ouvindo a pregação da palavra de Deus. E aí o Espírito Santo fala àquela pessoa. Como é que o Espírito Santo vai falar? Será que ele vai fazer a pessoa bolar e chorar? Não. Ele pode até fazer a pessoa chorar, sentir a presença dele, como as pessoas dizem. Mas o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado que ela está vivendo, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai dizer para ela: olha, você está enquadrado com essa mensagem. Essa mensagem foi para você. Você está vivendo uma vida de erro, uma vida de pecado. Você precisa se arrepender. E você precisa também entregar-se a Cristo. A pessoa por si, nós vemos que Deus dá o dom da fé e aquela pessoa se entrega ao Senhor. Somente isso. As pessoas não entendem o processo da salvação. Primeiro há a regeneração no coração do homem. Primeiro a regeneração. Não é só aceitar de aparência e ponto final, não é isso. Então nós vemos que o apóstolo Paulo diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. Ponto 3. A justificação pela fé
e o lugar das obras. E aí, alguém pode dizer o seguinte: e as obras? Se nós somos justificados pela fé, se nós somos salvos pela graça mediante a fé, esse dom da fé nós recebemos de Deus para crer em Cristo. E agora, depois disso, eu vou viver na mesma vida que eu vivia antes? Será que agora que o Espírito Santo me convenceu, que Jesus me chamou, me aceitou diante dele, será que agora eu vou viver na mesma vida de pecados, de erro, sem praticar as boas obras? Será que é assim? Ah, pastor, esse evangelho está errado. Mas nós em nenhum momento descartamos as obras aqui. Nós falamos que alguém não podem ser salvos pelas obras. Agora vamos ver a justificação pela fé e o lugar das obras. Aonde ficam as obras nisso? Em Romanos 3, 27 ao 28 diz o seguinte: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? É uma pergunta. O apóstolo Paulo responde: não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. O apóstolo Paulo afirma categoricamente que ninguém é justificado por obras. Porém, deve-se compreender que a fé não exclui as obras. Pelo contrário, ela produz boas obras. A fé salvadora, ela é operosa, como atestam esses textos bíblicos. Efésios 2 e 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. De antemão, quer dizer, antes o Senhor já havia planejado as boas obras que nós praticamos. Primeiro somos aceitos por Deus. Primeiro recebemos a justificação pela fé. E quando alguém é justificado pela fé, é um verdadeiro cristão, ele vai praticar as boas obras porque é uma consequência da sua salvação. Não é que ele primeiro pratique as boas obras para ter salvação. Me entendam bem. Não se praticam primeiro as boas obras para, através delas, obter salvação. Mas se primeiro é escolhido por Deus, chamado por Deus pelo Espírito Santo, e quando alguém é chamado por Deus verdadeiramente, ele vai praticar as boas obras, porque é fruto da sua conversão. Agora fica mais claro para vocês entenderem. Tito 2:14, ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Olha os versículos aqui. Tiago 2, 14 ao 26. Eu não vou ler porque isso é muito extenso e meu tempo já está indo embora. Mas nós vamos ver aqui só apenas alguns versículos rapidamente. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações ou por meio das suas obras? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe deram alimento nem roupa, em que isso ajuda? Peraí, pastora, Tiago e Paulo estão se contradizendo. As escrituras estão se contradizendo. Não, de maneira nenhuma. Tiago está dizendo que aquele que tem fé, ele tem que ter boas obras. Ele tem que ajudar aqueles que estão necessitados. As suas boas ações é o fruto da sua salvação. Olha aqui o que ele diz. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tá vendo aí? Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Aí, ele falando esse comentário aqui, ele diz, mostra-me sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé.
Então, Tiago está dizendo aqui que as duas andam juntas, caminham juntas. Não há cristão verdadeiro que ele não pratique boas obras. É a consequência daquela pessoa ser salva. Aquela pessoa foi salva, escolhida por Deus, ela vai praticar boas obras. Então, se você vê alguém que diz, não, eu sou crente, mas ela não está nem aí para a situação das pessoas. Ela nem se importa em ajudar alguém. Ela nem se importa em viver uma vida de santificação. É relaxada espiritualmente. É prova que nunca foi salva. Só isso. Então, nós vemos aqui que Tiago contesta, aqui afirma as mesmas coisas que o apóstolo Paulo afirmou. E aí nós vamos. As obras não têm caráter meritório. Já estamos terminando. Sendo, portanto, ineficazes como meio para a justificação diante de Deus. Preste atenção. Então, elas são uma expressão confirmadora da verdadeira fé. As boas obras é uma confirmação da verdadeira fé. As boas obras é a confirmação que alguém é um verdadeiro cristão. E aí nós vemos, nem todos os que praticam boas obras têm a fé salvadora. Isso é um fato. Quantas pessoas aí que são boazinhas, que gostam de fazer caridade, de ajudar as pessoas, mas não possuem a fé salvadora? Então nós vemos em momento nenhum o apóstolo Paulo e Tiago estavam se contradizendo. Tiago estava apenas confirmando o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Porque se eu digo que sou salvo, se eu recebi esse dom, a fé salvadora do Senhor, então a confirmação da verdadeira fé vai ser boas obras. Eu vou amar o meu próximo, eu vou ajudar, eu vou praticar boas obras, eu vou ser uma cristã de verdade. Não vou ser aquele crente pé no mundo e pé na igreja, feito o povo diz. Na realidade, essa pessoa nunca se converteu de verdade. E aí nós vemos, em Mateus 5,16, Jesus desafia seus discípulos à prática das boas obras. Mateus 5,16. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Quarto e último ponto. A justificação pela fé e a vida consagrada. Em Romanos 13:31, o apóstolo Paulo afirma: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A fé não é contrária à lei. Na verdade, a fé nos motiva a cumprir a lei. Os atos provenientes da fé genuína não conflitam com a lei. Pelo contrário, eles se harmonizam com as exigências da lei. A fé salvadora educa o cristão para a vida piedosa, a santificação pessoal, a retidão, o amor e o serviço. A justificação pela fé é a base para uma vida inteiramente consagrada a Deus. Até a reforma, o povo estava sendo submetido à escravidão espiritual. Exigia-se a prática de penitências, a compra da própria salvação por meio das indulgências. A justificação do pecador tornava-se um produto monopolizado pela igreja. Cabia ao pecador, e com muito esforço, trilhar o caminho das boas obras, a fim de pagar pela sua própria justificação. Mas, pela graça de Deus, os reformadores bradaram alto, bom som, somente a fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Criação do Criador, confirma em minha vida.
bem, graças a Deus. E amanhã, sexta-feira, estaremos ali na Igreja Apostólica Poder da Fé com a Escola Bíblica, né? Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes. Você que ouviu aí a palavra de Deus, você que nos ouviu através da imprensa FM, através do nosso Facebook Live. Deus abençoe a vida de todos. Eduardo Ventura, Carlos Macena, né? Muitas pessoas aí. Antônio Mendes. Deus abençoe a vida de todos que estiveram aí. Nossa irmã Nasa Araújo, né? Edileuza Santos, Leonardo Moraes. Deus abençoe a todos que nos acompanharam, né? O tempo não nos permite falarmos em todos, mas já mandamos aqui o abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que nos ouviram pela imprensa, pelo nosso Facebook Live, dos pastores Elivan e Elisângela. E amanhã nós estamos com a Escola Bíblica, no domingo, com um culto celebrando ao Senhor. Você é o nosso convidado especial lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, está localizada na Travessa Motorista João Francisco Nascimento, próximo ao ar do São Vicente. Então, Deus abençoe você, eu creio, e você que foi tocado por essa mensagem, você que o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração nessa noite. Então, você precisa se aproximar mais de Deus. Você creu, você se sentiu tocado. Então, é porque o Espírito Santo de Deus te alcançou. Então, creia no Filho de Deus e será salvo você e a sua casa. Deus abençoe o Eduardo Ventura, todos que estiveram conosco, e até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir, com a graça de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e até lá, se assim o Senhor nos permitir. Eu não posso explicar seu amor. Inês Sá, Deus abençoe Inês Sá, Eduardo Ventura, todos que estiveram conosco aí. Deus abençoe a vida de você e sua casa, sua família. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Deus abençoe.